tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que ficaram meus cadernos desse semestre na faculdade. Esses aqui foram os que eu mais usei e eu já vou explicar. Esse daqui tá sem nada porque eu comecei usando ele e passei as folhas pra esse daqui. Então vai estar tudo dentro desse daqui, o que tava aqui nesse, tá bom? Esses dois aqui são da Studs, esse aqui também. E esse aqui de baixo é da Tilibra, do Ursinho Pooh. Se você ainda não viu, tem um vídeo aqui no canal mostrando todos os meus materiais desse ano, principalmente do primeiro semestre para a faculdade de psicologia. Então vou deixar linkado aqui nos cards e aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai lá dar uma olhadinha que o vídeo tá super legal, então se você tem curiosidade para saber o que eu usei na faculdade, o vídeo vai estar aqui. Eu vou começar mostrando o caderno do Ursinho Pooh, porque ele era o que eu usava para anotações em sala de aula, principalmente. Eu ainda vou gravar um vídeo falando sobre as matérias que eu tive, o que eu aprendi esse semestre, então se inscreve aqui no canal para não perder. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar somente como que ficou a estética dos cadernos, como que eu usei para me organizar. Aqui eu coloquei alguns post-its, inclusive eu preciso tirar daqui porque eu não vou mais usar esse caderno, né? E eu preciso de mais post-it. Aqui eu tinha escrito o meu nome, botei umas washi tapes e esse daqui foi um adesivo que eu ganhei do meu amigo na sala. Aqui tem papéis de rascunho, folhas recortadas, olha. Mais papel de rascunho. Esse daqui é um resumo super antigo. E aqui tem umas folhinhas que eu usava de rascunho às vezes na sala. Que essas aqui sim eu peguei inicialmente para usar de rascunho e acabou enfiando um monte de outras folhas aqui junto. Então tem um monte de papel solto aqui. Aqui um pedaço de fita com esse negócio dessa matéria de saúde pública que eu não entendia de jeito nenhum, então eu botei aqui. A folha de adesivos do caderno continua intacta. Impressionante, em como eu tô gravando, o tempo resolve mudar do nada e deu uma escurecida. Vou aumentar o brilho da câmera, gente, peraí. Aqui é a página de dados, então tem meu nome, meu curso e aqui era meu horário de aula. Aí aqui os dados da matéria. E aqui começa as minhas anotações. O que eu usava para me organizar? Primeiro de tudo, método Cornell. Isso daqui é o que mais funciona pra mim. Eu acho que fica muito mais organizadinho o caderno. Consigo encontrar muito melhor, porque aqui é como se fosse um sumário de tudo que tá escrito desse lado. Então eu consigo encontrar com mais facilidade todos os conteúdos que eu preciso pra estudar. Eu dividi por cores, então cada matéria tinha uma cor. Mas eu não gostei muito disso, porque chegou em um ponto em que eu não aguentava mais ver só aquela cor. Continuei assim, mas pro semestre que vem eu vou organizar de outra forma. Aqui em cima era o título da aula. Então aqui era a aula de psicologia e pseudociências. Aqui o conteúdo dos slides, principalmente, que eu escrevi de caneta. Usava caneta esferográfica mesmo para escrever nesse caderno. O tempo clareou de novo, então eu escureci a câmera, tá? Usava caneta esferográfica porque é um caderno comum de folha mais fina para não ficar passando muita tinta para trás. Aqui, tudo que tá de lapiseira eram anotações minhas, então conforme a professora ia falando, eu ia anotando. Então tem algumas partes que estão assim. Aqui mais aulas. Mais anotações minhas. Dessa matéria acabou, sobrou uma folha e aqui uma página. Eu tinha separado duas matérias para cada uma das disciplinas, isso tudo aqui ficou sem usar. Depois eu uso nos outros semestres para fazer outras anotações em casa. Aqui a próxima matéria, aqui era mais da parte de estatística. Então, da mesma forma, essa matéria aqui era laranja, por isso que tudo tá escrito e grifado com laranja e preto. Os post-its eu usava para fazer anotações à parte. Então tem até que bastante post-it assim, porque eu não usava quase nada. Agora que eu tô começando a usar um pouquinho, então qualquer explicaçãozinha extra ou exemplo eu anoto em post-it. Aqui anotações minhas. O caderno inteiro vai seguir o mesmo tipo de organização, tá? Então não vou ficar repetindo o tempo todo.
Também essa daqui acabou. Sobrou isso aqui de folha, um pouco menos de uma matéria. É, uma matéria praticamente inteira, porque só usei uma folha. Agora a próxima matéria de saúde pública. Essa daqui era verde água. Esse aqui foi que eu esqueci de copiar um pedaço do slide. E aí eu tive que passar pra esse lado. Então botei um post-it aqui. Aqui também acabou, ó. Sobrou praticamente uma matéria inteira também. Agora, essas duas últimas foram matérias que eu tive online, então eu acabava anotando mais no iPad, grifando as apostilas online que eu tinha. Não tem tanta coisa aqui, mas de qualquer forma essa daqui era azul. Aqui sobrou muita folha. Como eu falei, eu quase não usei esse daqui. E a última matéria, eu organizei aqui a ordem das matérias por dia da semana que eu tinha aula. Então eu tinha aula presencial de terça, quinta e sexta. Então a primeira matéria ali é de terça, depois é de quinta, depois é de sexta e por último as duas online. Esse daqui era rosa, também outra matéria online. Comecei anotando tudo, e mais pro final eu não anotei muita coisa não. Então aqui tem só algumas unidades. E acabou! Ok, esse foi o primeiro caderno, aqui atrás folha de teste, esses post-its eu usava para testar caneta. Esse próximo caderno era o meu caderno de resumos e anotações assim para prova, até que eu usei bastante dele, eu coloquei mais folha do que ele realmente tem, tá? Por isso que ele tá bem grossinho. Eu gosto muito dele. Aqui tem algumas fichinhas de resumos que eu fiz para prova, vou mostrar para vocês. Tem alguns escritos na parte de trás também. Aqui mais uma folha, só que essa daqui era de rascunho da prova. Não usei. Esse caderno aqui é lá da Studs, como eu já disse. E as folhas dele são de gramatura mais alta, são gramatura 90. E a folha é cinza claro com as linhas brancas, então as anotações ficam muito mais destacadas. Essa daqui era minha folha de teste de caneta, então eu deixei ela aqui no bolsinho. Ai meu Deus. Folha de adesivo, só usei um, que é o que tá colado aqui. As divisórias dele são cores mais fortes, diferente das coleções antigas. Então aqui eu organizei da mesma forma, por ordem de matérias que eu tinha em dia da semana. Então essa daqui era a primeira matéria. Essa daqui era uma matéria mais geral, então não tinha tanta coisa assim pra eu resumir. Foi uma matéria bem prática, na verdade. Próxima, essa daqui a gente tinha que fazer um portfólio sobre todos os textos que a gente tinha que ler pra aula. Então, por isso que ela tá bem cheinha de coisas. Eram 4 pontos a mais na nota da prova. Então, eu caprichei bem. Aqui eu separei os textos da prova do primeiro bimestre. Então, continua tudo com o método Cornell aqui também. E cada resumo eu escolhia por volta de 2 cores pra fazer. E ficava uma cor para as anotações dos tópicos e outra para os subtópicos. Aqui minha letra já tinha mudado um pouquinho, ela tava mais pequenininha e mais retinha, sabe? Todas as letras do mesmo tamanho. Eu gostei muito de escrever assim.
Aqui eu separei por todos os temas que a gente estudou e fiz um resuminho breve de cada um deles para estudar para a prova. E aqui é a parte do segundo bimestre, continua a mesma matéria ainda. Aqui eu anotei os textos nessa folhinha menor, que também é da Studies, ela encaixa aqui. Aí eu anotava os textos, a página do livro, e eu separei o quadradinho aqui, ó, em 2 tipos de quadradinho para dar o check. Então, o primeiro era se eu li e o segundo era se eu resumi. Aí eu deixava aqui na frente para eu acompanhar certinho como que eu tava fazendo. Aqui são as aulas do segundo bimestre, que eu tinha parado de anotar no caderno do Paul, porque eu resolvi usar esses aqui. Já tá muito mais bonito do que aquele, né? Que não muda em 3 meses. Aí eu tive bem pouquinho aula no segundo bimestre. Aqui foi uma anotação de sala também, tudo em lapiseira. E aqui são os resumos dos textos que a gente teve que ler. Aqui eu fiz diferente, eu não fiz no método Cornell, porque era capítulo de livro e tudo seguia praticamente o mesmo esquema. Então eu resolvi fazer um padrãozinho só para esses textos em específico. Eu grifei a linha inteira do que eram os principais tópicos dentro do capítulo e os subtópicos eu coloquei menorzinho. Nesse caso desse texto aqui não tinha subtópico, eram só grandes partes, mas aqui tinha. Então eu grifei a linha inteira para o tópico maior, subtópicos grifados só um pedaço. E também cada texto de uma cor, para eu saber diferenciar onde termina um e onde começa o outro. E acabou. Esse daqui é o resuminho de um software que a gente aprendeu a usar para fazer análises psicométricas. Aqui a última matéria. Nesse caderno aqui não tem anotação nenhuma das matérias online, porque como eu falei, eu quase não usei o caderno para escrever sobre as matérias online, então eu preferi não gastar folha nenhuma desse para isso. Resumos para a primeira prova. Essa folha aqui é do caderno inteligente, tá? Eu botei ela aqui porque era um complemento. E aqui foi a matéria do segundo bimestre. Na segunda prova caiu matéria do semestre inteiro, então eu praticamente usei todos esses resumos também. E aqui sobre o SUS era um resumo muito longo, então eu resolvi fazer digitado, eu fiquei com preguiça de escrever. E aqui foi a última matéria que a gente teve de complemento às outras. Aqui eram as anotações dos slides. E nesse daqui eu fiz um pouquinho diferente. Eu fiz um método Cornell meio ao contrário aqui, mas eu dividi da seguinte forma. Esse daqui é o título da aula, que era sobre Política Nacional de Atenção Básica e Estratégia de Saúde da Família. Em coloridinho aqui, do mesmo tom do marca-texto, eu escrevi os subtópicos principais da aula. Em preto tá o conteúdo do slide. E aqui em azul do lado são explicações minhas pra mim sobre a matéria do slide. Então aqui eu anotava tudo complementar, dava exemplos pra eu entender certinho. Eu não gostei muito porque ficou bastante espaço vazio, eu achei que foi meio que desperdício de folha. Mas como eu sou uma pessoa que gosta de padrão, eu segui essa aula em específico desse mesmo jeitinho. E acabou o caderno, sobrou tudo isso de folha. Eu vou tirar todas essas aqui que eu usei nesse semestre, vou guardar numa pasta, eu vou usar o caderno, eu tenho outros cadernos da Study também, então eu vou colocando essas folhas que sobraram nos outros cadernos para usar no resto da faculdade, né?
Então esse daqui foi o segundo caderno utilizado este semestre. Por último, tem este caderno aqui. Ele não tem um sistema de folhas reposicionáveis igual aos outros, mas a folha ainda é cinza com linhas brancas e gramatura alta. Esse daqui eu usei pra fazer anotações de cursos que eu fiz extra da faculdade, né? Então eu fiz cursos de psicologia criminal, fiz curso de transtornos psiquiátricos na infância e eu usei esse caderninho aqui pra fazer as anotações desses cursinhos. Isso daqui é um card que vem nas caixinhas da Studs, eu só peguei umas washi tapes e colei ele aqui, achei que ficou muito bonito. Aqui eu comecei não usando o método Cornell, mas depois eu voltei pra ele, porque eu precisava disso. Eu tentei fazer de tudo esse semestre. Tem uns outros cadernos que eu fiz uns rascunhos também, mas não tem nada de importante, por isso que eu não vou mostrar, que era só teste mesmo. Eu tentei de tudo, mas o método Cornell, ele ganha meu coração, porque é muito organizado. E meu ascendente virginiano ama isso, por isso que eu não troco o método Cornell por nada. Pra mim, é o que funciona melhor pra eu poder me organizar. Ah, e esse curso de inteligência emocional 2.0 da Conquer foi excelente, eu amei. Se eles abrirem turma de novo, eu recomendo demais pra vocês, porque eu aprendi muita coisa. E aqui, o que eu fiz? De preto são as anotações básicas, assim, do conteúdo, conceitos, tudo mais que é importante. Aqui do lado de colorido são os tópicos do que tá escrito aqui. E de azul são as minhas explicações pra eu entender melhor a matéria. E grifado é o que eu achei importante mesmo destacar. Como vocês podem ver, eu usei o método Cornell de várias formas, tentando diversos códigos de cores, de graus de importância para eu entender a matéria. E aí eu vou ver o que eu achei melhor para usar no semestre que vem e eu posso contar aqui para vocês em outros vídeos. E aqui, ó, vocês estão percebendo que a cor também mudou, né? Eu usei uma cor para cada módulo do curso. Assim eu consigo visualizar certinho onde que termina um módulo de um assunto e começa o próximo. Então, o primeiro módulo era rosa, segundo módulo, esse azul água, verde água, o azul piscina. Terceiro é o verde. Módulo 4 é esse tom mais terroso aqui, que parece de outono. Ignore esses desenhos maravilhosos, super tortos. Módulo 5 foi esse tom de roxo, meio rosado. Achei muito bonito. E aqui foram as minhas anotações do curso de Psicologia Criminal que eu fiz com o Christian Costa em Campinas. Muito bom, recomendo demais para todo mundo que gosta dessa temática. E aqui eu fiz anotação em 2 colunas, porque como eram só anotações gerais, assim, e foi só um dia de palestra, não foi um curso, assim, grandão, né? Eu só anotei as principais coisas, assim. Também não tinha slide que eu copiei nem nada, foram só anotações minhas mesmo. Foram 10 horas de curso. E aí eu fiz assim, porque na minha cabeça ia ter pouca coisa, mas não teve tão pouca coisa assim. Eu queria economizar espaço, mas daqui ficou bem grandinho. E esse daqui é um outro curso que eu comecei de psicopatologia forense, que eu vou continuar ele nas férias. Se inscreve pra não perder os próximos vídeos, vai ter bastante vídeo escrevendo aqui. Eu também tô numa vibe de fazer vídeos de ASMR estudando, que eu gosto muito do barulhinho de papel, de caneta. Então também tem uma playlist aqui no canal, vou deixar linkada aqui no final do vídeo pra vocês assistirem. Mas é isso, gente, tem um pouquinho de tudo nesse canal, na minha rotina, estudos, dicas, muito caderno bonito, material legal, indicações, tem livros. Então se inscreve aqui pra não perder, pra gente ficar pertinho. Obrigada por terem ficado até aqui no vídeo. Tchau, tchau!